fala do presidente Lula, que recebeu, nesta segunda-feira, com honras, em Brasília, o seu par venezuelano Nicolás Maduro. Juntos, eles anunciaram o início de um novo tempo na relação entre seus países e a nível regional. Caracas vai participar de uma reunião regional convocada por Lula, reunião que acontece hoje. Um novo tempo na relação entre Brasil e Venezuela. Após 8 anos sem vir ao país, o presidente venezuelano Nicolás Maduro foi recebido, nesta segunda-feira, pelo colega Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Após uma reunião no Palácio do Planalto, os dois promoveram uma coletiva de imprensa para falar sobre o encontro. Se abre uma nova época nas relações. Uma nova era está se abrindo nas relações entre nossos países, entre nossos povos. E esta nova época deve então corresponder à construção de um novo mapa de cooperação, de trabalho conjunto que abranja todas as áreas. De cooperação, de trabalho conjunto, que abarque todas as áreas. E a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou 8 anos sem vir ao Brasil. O Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela. Maduro chegou a Brasília no domingo para participar de uma cúpula, na terça-feira, com os demais governantes da América do Sul, convocado por Lula. Com a exceção da presidente peruana, Dina Boluart, todos os governantes, 10 no total, confirmaram presença na primeira reunião regional de alto nível em quase uma década. É isso que é importante, essa vinda do Maduro aqui. É o começo da volta do Maduro. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Em todos esses fóruns e em todos os encontros, trazemos a verdade do nosso país para a realidade e estamos sempre prontos para o diálogo. Na realidade. E sempre estamos prestos ao diálogo. Lula, que promoveu a retomada das relações diplomáticas com o governo de Maduro, criticou a postura dos países europeus e dos Estados Unidos de apoiarem Juan Guaidó. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez o mesmo movimento, apontando o opositor como presidente da Venezuela. Difícil até comentar, né? Sim. As narrativas. Vamos às narrativas. Uma delas é do próprio Estados Unidos, apontado aqui, num contexto, quando a gente analisa, como inimigo de Maduro e, portanto, inimigo de Lula, porque Lula diz: os nossos inimigos terão que pedir desculpas. Dessa forma, se os Estados Unidos é inimigo da Venezuela, seria inimigo de Lula também? A análise dessa narrativa. Mas aí não é só a Venezuela, não. Tem a União Europeia, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, que não depende com os Estados Unidos, em alguns aspectos geopolíticos está alinhado aos Estados Unidos, mas é outro grupo político, econômico, cultural, que também recrimina a liderança de Nicolás Maduro à frente da Venezuela. É um outro discurso. Há um discurso também da ONU no que diz respeito aos direitos humanos ou ao não respeito a direitos humanos na Venezuela, no governo de Maduro. Agora, eu vou ser franco com vocês, eu nunca fui à Venezuela, mas eu conheço muitos venezuelanos aqui em Manaus. Tenho alguns amigos que são venezuelanos e acompanho a realidade de muitos deles, e eu nunca vi ninguém falando desse espírito democrático, de um não autoritarismo na Venezuela. Em alguma medida, Nicolás Maduro tem responsabilidade nisso, afinal de contas é o presidente do país há muito tempo e, pelo visto, vai continuar sendo. O Brasil, a exemplo do acordo que tem com a China e com outros países autoritários, países que não são democracias, mantém relações comerciais com esses países e poderia ter relações comerciais com a Venezuela, como tem com a China, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem claro. China, aqui. Turquia. Exatamente, tem com esses outros países. Mas aí que me parece que o governo brasileiro está assumindo também o discurso da Venezuela no que diz respeito a serem aliados a ponto de ter todo mundo contra a Venezuela como inimigo do nosso país. Isso não dá para entender. O discurso de Lula é de que existe uma narrativa em torno de
de Maduro. Em outro trecho ele fala assim, você já ouviu falar que ele é mau, ele não é mau. E defende uma democracia na Venezuela que não existe. Maduro está à frente do governo desde que Chávez morreu, em 2012, começou o tratamento ali da doença que tinha, em 2013, e assumiu o país. Um país que chegou a uma inflação de mais de 600%. A gente está numa inflação hoje no Brasil que está difícil de 6%. Na Venezuela, encerrou 2022 com mais de 300% da inflação. Imagina viver nessas condições por uma questão política, né? Uma política de populismo, ações econômicas que devastaram aquele país. Eu fui à Venezuela quando ele já era presidente, né, em 2017, o Réveillon para 2017, 2018, numa cidade turística, em que as pessoas elas já passavam fome, mesmo que você tivesse recurso, não tinha o que comprar. Eu saí do hotel, Emanuel, e levei um café da manhã para o taxista que acompanhou a minha irmã quando a gente estava por lá. Ele começou a chorar porque fazia muito tempo que não comia pão. Isso em 2017. Em 2017, as pessoas já viviam uma situação de total calamidade. Não existe narrativa contra a Venezuela. Existe uma constatação da miséria que um país rico como é a Venezuela vive hoje. Não existe narrativa quando a gente vai em qualquer sinal aqui da rua com centenas de pessoas pedindo comida. Pessoas que têm um alto nível de formação intelectual e também de escolaridade, e que não conseguem sobreviver lá e que vêm para cá para subtrabalhos. Subtrabalhos, muitos deles que são super explorados porque aceitam qualquer quantia para sobreviver. Muitas meninas sendo expostas à prostituição para não passar fome. Então, existe uma crise na Venezuela e que a gente recebe, né, Roraima, o Amazonas principalmente, que parece que esse discurso é de uma realidade paralela. Não faz sentido. A reunião pode trazer efeitos positivos? Pode. A Venezuela tem uma dívida com o BNDES, isso pode ser negociado. Existe também questões, qualquer tratativa que possa melhorar a vida deles também pode surtir um bom efeito. Agora, esse endeusamento, essa exaltação, referir a Maduro como alguém democrático, alguém que assumiu através de um decreto há 10 anos, nos últimos 8 anos ele não veio no Brasil, mas centenas de venezuelanos chegaram ao Brasil para fugir da fome. E cada um desses venezuelanos constitui, eles têm a própria narrativa. São 7 milhões de narrativas. São 7 milhões de venezuelanos que já deixaram o país. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.